Um dos maiores nomes do taekwondo mundial que representa o Brasil aqui fora, nos Estados Unidos, é André Alex Lima. E é com ele que hoje nós teremos a oportunidade de fazer um papo, onde irá mostrar toda a vida, toda a carreira desse que é um ícone nesta arte e que aqui nos Estados Unidos vem se destacando a cada dia. Com vocês, André Lima. Bom dia, boa noite, André. Eu gostaria de começar perguntando a você como foi o seu início no Brasil e principalmente como foi sua vida lá no Ceará. Vamos começar pelo Ceará. Antes do Ceará, eu tenho que relembrar Brasília, porque originalmente eu iniciei as artes marciais em Brasília, com o mestre coreano Soo-Myung Choi e com o meu mestre, que é o Carlos Eduardo Lodo, o famoso Caroço, que foi o rei do taekwondo brasileiro na década de 80. E eu comecei em Brasília e depois, em 83, eu fui para o Ceará. Me mudei para Fortaleza, minha família mudou para aquela terra e originalmente eu sou do Nordeste. A gente estava em Brasília, mas aí a família voltou. E quando eu cheguei em Fortaleza, eu descobri que não tinha taekwondo em Fortaleza. Tinha o karatê, a capoeira, o judô e tinha umas 2 academias de jiu-jitsu. Então eu acabei acidentalmente me tornando o introdutor do taekwondo no Ceará. Eu comecei meu trabalho imediatamente em 83 e em 85, eu acho que foi 85, 86, eu montei a primeira academia. Era numa academia de musculação, eu montei a primeira turma, eu montei a primeira associação oficial de taekwondo lá e formei os primeiros grupos, os primeiros faixa pretas do Ceará foram meus alunos e eu fiquei lá até 88, quando eu fui para a Europa. Eu organizei também o primeiro campeonato de taekwondo no Ceará, eu acredito que foi em 86 ou 87, eu tenho vários recortes de jornais da época, mas eu tive lá entre 83 e 88, divulguei a arte, ninguém sabia o que era. Quando eu cheguei lá, tem um jornal lá, O Povo, o Diário do Nordeste, e a primeira vez que eu cheguei nos dois para fazer uma reportagem sobre o taekwondo, eles não sabiam nem o que era, não sabiam nem falar o nome, entendeu? O pessoal fazia até piada. Teve muita dificuldade, André, para você introduzir essa arte no estado do Ceará? Teve dificuldade porque eles não sabiam o que era, não tinha credibilidade. Meu português às vezes está falhando, mas eu fiz uma sequência de demonstrações lá, algumas ficaram famosas na época, que é pular do 3º andar de um prédio, quebrar 20 telhas com a cabeça, pular sobre carros. Eu fiz todo esse tipo de loucura na época lá e acabou funcionando. O taekwondo criou um nome lá depois disso e cresceu muito rápido, até mesmo depois que eu saí do Ceará. O taekwondo lá subiu rápido, já formou vários campeões brasileiros, tem muitas academias, tem gente que veio dos outros estados agora. Na década de 90 chegou no Ceará vários professores de outros estados, do Rio, São Paulo, Porto Alegre, e montaram academias lá, mas a primeira foi eu que montei e o introdutor foi eu naquela época e ficou oficializado em 86. Foi quando eu fundei a primeira associação, fundei o departamento técnico, mais tarde se tornou a federação nos anos 90, mas foi uma época de pioneirismo e muito trabalho lá no Ceará. É fundamental também salientar, André, que você se tornou um cidadão do mundo. Você, de repente, despontou em várias partes do mundo. Você poderia falar quais foram os países que você visitou, participou de eventos? Que países foram esses? Bem, eu fui para a Europa, né, em 88, para Portugal, e logo depois fui para a França. Eu dei aula, competi na Europa, em Portugal, fui campeão nacional na França, Bélgica, Itália. Eu fui na Europa basicamente toda, competi em muitos países. Foi nessa época, em 88, 89, que eu comecei a ficar conhecido, que naquela época fim dos anos 80, anos 90, a arte marcial, para o sujeito ficar conhecido, a única divulgação que a arte marcial possuía eram as revistas, naquela época.
Então o sujeito saía naquelas revistas, ganhava um campeonato aqui e ali, fazia uma entrevista, uma reportagem, aí de repente ficava famoso, entendeu? E eu saí muita revista na Europa, em capa, e também no Brasil. Eu inclusive fiz a freelance, eu fui correspondente, já que eu estava lá, e pô, o pessoal me deu a ideia, ó, você pode tirar umas fotos, entrevistar, porque eu tive contato com muita gente famosa de luta naquela época. Então naquela época eu despontei, viajei muito, competi e fiz várias reportagens com gente famosa, e aí meu nome explodiu. Foi no início dos anos 90. E hoje em dia é diferente. Hoje a revista, hoje em dia, de arte marcial, não tem o impacto que tinha na época, por causa da internet. Hoje em dia o negócio está muito na internet. Mas naquela época só tinha revista, entendeu? Então foi a razão que eu fiquei muito famoso e mantive meu nome até hoje. E também, estando na Europa, era muito fácil viajar. A Europa é muito fácil ir de um país para outro. Então eu viajei a Europa toda, competi em todo lugar, e depois foi que eu vim aqui para os Estados Unidos. Essa seria a minha próxima pergunta. E como foi a sua vinda para os Estados Unidos? Acho que foi 89 ou 90 que eu, em Paris, eu pedi um visto para os Estados Unidos, aceitaram o visto. E aí eu me mudei para cá, primeiramente para Nova York. Em Nova York eu dei aula lá, aula particular, trabalhei em empregos que os brasileiros todos têm que fazer quando chega aqui, entendeu? Segurança, entregar pizza, eu fiz tudo isso aí. Quase todo brasileiro que está aqui hoje famoso de arte marcial, que são pioneiros que vieram naquela época, fizeram esse tipo de trabalho. Muito bem. E o que você me diz das academias que você construiu? Porque você, quando chegou aqui, você teve academias. Você podia falar delas até a sua presente academia hoje, que nós estamos aqui presentes visitando? Bem, eu e minha esposa, a Cris Lima, né, que também é mestre de Taekwondo, nós montamos a primeira no meio dos anos 90. Foi a primeira academia, que tem até hoje, já está quase 15 anos, no bairro de Culver City, aqui em Los Angeles. E é uma academia que tem quase 500 alunos. Nós temos uma parceria com o John Machado, do Jiu-Jitsu, que ele tem uma turma enorme treinando lá também. Tem a academia aberta 7 dias por semana. E agora, há pouco tempo, nós adicionamos agora a segunda academia, que é essa academia aqui, que era a maior academia de Taekwondo da Califórnia. Agora é a academia de Taekwondo e Jiu-Jitsu junto. Estamos aqui com o John Machado, então temos duas academias aqui. E atualmente temos quase 500 alunos na outra academia, e entramos nessa aqui já com 200 alunos. É um pequeno império, né? Mas essa academia aqui ainda vai ter que evoluir muito. Eu acho que tem ainda pouco aluno, nós vamos evoluir a academia, tanto em nível como em número de alunos. E é só trabalho puro, o tempo todo trabalhando e dando boa assistência para os alunos. Isso é o segredo das academias. Que você é um grande praticante, divulgador, incentivador de Taekwondo. Todo mundo no Brasil sabe. Mas uma coisa que muito pouco brasileiro sabe é que você é faixa preta de jiu-jitsu, isso é verdade? Exatamente. O jiu-jitsu eu comecei